Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou Carlos Camargo. Escritório Jurídico Dr. Vanderlei de Mello, em novo endereço, a rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, 49, bairro Santa Augusta. E o telefone é o de sempre, 3721-7552. 3721-7552. E para as festas de casamento, recepções, para brilhantar, se você tiver interesse, faça contato no 999676276, 999676276, com a doutora Luciana Mello, que é tecladista e cantora, lindas canções em sua cerimônia de casamento e outras recepções. E o nosso WhatsApp, que é o 98451-3033, 98451-3033. Mande aí a sua sugestão, alguma ideia. Antecipamos os agradecimentos. E por falar nesse WhatsApp, alguns dos nossos telespectadores fizeram alguns questionamentos, algumas perguntas a respeito de um caso aí que tomou conta do noticiário policial de todo o Brasil, infelizmente, e foi aquele caso de um médico, Dr. Giovanni, no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente em São João do Meriti, que é ali da região metropolitana do Rio de Janeiro, Hospital da Mulher. Ele, um médico anestesista, estava lá participando de intervenção cirúrgica, onde havia ali sendo realizado um parto mediante cesariana. E algumas enfermeiras, desconfiadas da atitude daquele médico anestesista, resolveram colocar um telefone celular escondido dentro de um armário na sala de cirurgia e gravar exatamente no local onde ele ficava. E, para surpresa de muitos e das enfermeiras nem tanto, porque já estavam desconfiadas, na filmagem aparece este médico, o Dr. Giovanni, praticando sexo oral na paciente que estava dopada. Mediante este vídeo, foi entregue para a Polícia Civil lá da Delegacia de São João do Meriti se dirigiu até o hospital e deu voz de prisão em flagrante ao médico pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi preso, conduzido à delegacia, foi autuado em flagrante. Ele não quis prestar depoimento nos autos do flagrante, mantendo a si o direito de permanecer calado e preferindo falar somente em juízo. Depois foi conduzido ao presídio de Bangu. A audiência de custódia foi feita, foi ratificada a prisão em flagrante e ele foi decretada a prisão preventiva deste profissional da medicina. E ele, então, encontra-se recolhido no presídio penitenciário de Bangu, na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente faz aqui uma análise sobre 3 aspectos: o aspecto penal, o aspecto civil e o aspecto ético. Então vamos começar pelo aspecto ético, que deverá ser feito pelo Conselho Regional de Medicina daquele estado, como já está sendo feito. Princípio,
Em princípio, ele foi suspenso de suas atividades. E corre agora contra este médico um processo administrativo que, culminando com a sua condenação, ele terá o seu diploma cassado, o seu registro de médico cassado, não podendo mais exercer a medicina. E isso é um processo administrativo que corre dentro do âmbito ético no Conselho Regional de Medicina, que analisam as condutas éticas dos médicos no exercício da profissão. Muita gente tinha dito, já cassaram o diploma dele. Não. Existe um devido processo legal também na área ética médica do Conselho Regional, que é, primeiro, uma sindicância, que é recebida a notícia crime, abre-se uma sindicância. De início foi suspenso. Ele ainda não está cassado. Está suspenso. Se está suspenso, ele não pode exercer a profissão. Caso fosse liberado para a justiça para responder o processo em liberdade, ele não poderá exercer a profissão porque está suspenso. E quando assim é suspenso e o processo administrativo ético, ele corre, ao final sendo condenado, então dessa suspensão se transforma em cassação. E acabou o médico. No outro aspecto civil, do direito civil, cabe, por parte da vítima, uma ação de danos morais ou materiais, aí cabe ao julgamento da ação no civil do processo, mas os danos morais, sem dúvida, para que este médico deva ser condenado a uma pena monetária. Então ele deverá pagar em espécie o ato que ele cometeu ao praticar o dano moral. Esse no aspecto civil, então, entra-se contra um processo contra este profissional da medicina. E também, em tese, caberia contra o hospital. Então, se poderia fazer 2 processos da área civil de dano moral, que a vítima pode impetrar contra o hospital e contra o médico. O médico, pelos fatos que nós acabamos de narrar, que ele fez. E ao hospital, que houve, no mínimo, aí, uma negligência, uma falta de vigilância, porque já existiam conversas circulando lá dentro que não era a primeira vez, que esse sujeito já era reincidente nessas atitudes. E ele, então, o hospital deveria tomar uma providência, abrir uma sindicância interna para ver se isso é verdade, se é mentira. E, por outro lado, deveria também as enfermeiras que providenciaram a filmagem ter noticiado a direção do hospital, para que a direção tomasse uma providência. Outro fato é que toda intervenção cirúrgica existe um protocolo de medicamentos. Então, no caso aí de um parto por cesárea, são retirados da farmácia do hospital, todo hospital tem a sua farmácia interna, os medicamentos que vão ser utilizados naquela cirurgia. Então é um protocolo. Cesárea, então vai precisar disso, mais aquilo outro. E além disso, este médico usava alguns sedativos muito fortes, que não é protocolar no parto de cesárea. Porque no parto de cesárea, a mulher toma
uma anestesia que vai deixá-la anestesiada da cintura para baixo. Para cima, ela vai ficar com todas as suas funções preservadas, inclusive consciente. Com isto, o médico aplicou um sedativo para que ela entrasse em sono. Ela, vamos dizer no popular, para que ela apagasse. Então, esse medicamento, ao que tudo indica, ele requisitou da farmácia central daquele hospital. E pode ser que isto fuja ao protocolo. É um caso a ser analisado. E mais um aspecto que poderia levar uma suspeita do chefe da farmácia, do farmacêutico, que é o responsável pela farmácia do hospital, a levar ao conhecimento da diretoria. Falar, o doutor fulano está requisitando aqui na cirurgia de cesárea, além da anestesia, alguns remédios que não fazem parte do protocolo. Então, alguma coisa está acontecendo. Por quê? Tudo isso tem que ser observado. É onde entra aí uma possível, tudo que eu falo aqui é em tese, uma possível negligência do hospital. Porque aí então caberia, na parte civil, uma ação de danos morais contra o médico, que essa é indiscutível, e contra o hospital, que esta é discutível, para que seja ressarcida a vítima monetariamente. Então, a parte civil. Agora, a gente fala da parte penal. Então, como eu disse, ele já foi preso, já foi conduzido ao presídio e aguarda o desenrolar do processo preso. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Por que vulnerável? Porque a mulher estava em condições de fragilidade. A mulher estava sedada, não estava na sua capacidade mental perfeita. Então ela não tinha condições de reagir àquele ataque, porque o estupro é um ataque. Então, como ela estava dopada, vamos assim dizer, ela não estava em condições de reagir. Não estava nem presenciando, tendo consciência do que estava acontecendo. Estava dormindo. E essa atitude é o chamado estupro de vulnerável, porque o estupro é uma atitude violenta, covarde. Ela é feita sobre força física, ameaça, coação, e um fator também preponderante é que a vítima não aceite a relação. Então a relação é uma relação forçada, é uma relação em que não há consentimento da mulher. E neste caso, ela não pôde nem manifestar consentimento porque ela estava sob efeito de remédio. Então ela estava no que nós chamamos de vulnerável. Vulnerável também é, para o Código Penal, a mulher, a moça, a menina, menor de 14 anos. Em qualquer circunstância, mesmo que uma menina, uma mocinha de 14 anos, queira manter uma relação sexual consciente, a lei entende que ela é vulnerável e que quem assim mantém relação com ela, 14 anos para baixo, está cometendo estupro de vulnerável. Ah, mas a menina queria. Não. Queria a partir dos 14. 14 para baixo, esse queria não vale. É violência, é estupro de vulnerável. Então, abri esse aspecto aqui só para dar uma explanação a respeito de vulnerável. Então, no caso dessa senhora, que estava sendo submetida à cirurgia, ela estava, então, em vulnerabilidade. E
A equipe que praticava a cirurgia, era a primeira vez que essa equipe, esses outros médicos, participava junto com esse anestesista. Porque tem os médicos que vão fazer a cesárea e sua equipe, e tem o médico anestesista que fica ali junto, mas ao mesmo tempo separado, que fica acompanhando a paciente a respeito da anestesia que foi colocada, acompanhando ali a respiração, o batimento cardíaco. Então, enquanto uns estão fazendo uma coisa, o anestesista está fazendo outra. E como a mulher, neste caso, ela está anestesiada só da cintura para baixo, então, para que ela não fique vendo o que está se passando e possa ali interferir no seu emocional, é colocado aquele pano, aquela cortina, vamos assim dizer, que vai impedir ali dessa visão e de passar qualquer outro tipo de material, da respiração, de alguma coisa da paciente em direção ao seu ventre. Então acabam ficando divididos. Os médicos ficam para um lado e o anestesista fica para o outro, na parte de cima. E o interessante neste caso é que já era um crime premeditado. Porque, como eu disse, ele já requisitou esse material a mais, contendo mais substâncias sedativas, porque ele já estava preparado para fazer isso. Não foi uma coisa que deu naquele momento, aquela tara. Isso é coisa de tarado. Deu aquela tara. Então, ele já estava preparado, ele já estava com aquela mente doentia, criminosa, para colocar em prática o seu ato. E, com isso, levar a uma situação tão constrangedora. Se não fosse a filmagem, o restante, aquela senhora não iria nem ficar sabendo o que ele fez com ela. E para ainda completar essa parte do que ele preparou o ambiente, que ele, antes de fazer o ato em si, ele fez com que o marido da vítima se retirasse da sala de cirurgia. Porque é sabido de todos que a parturiente, ela tem o direito a ter um acompanhante, inclusive na sala da cirurgia, do parto. E alguns pais, o pai muitas das vezes até filma o nascimento do bebê. Então, é um direito que tem. E neste caso aí, quase já no final, né, depois que já tinha retirado a criança, que as enfermeiras levaram a criança já para preparar em outra sala da pediatria do hospital, o médico então sugeriu, vamos assim dizer, que o pai fosse atrás, fosse acompanhar, fosse junto. Com isso, o ambiente ficou tranquilo para ele. Só que ele não sabia que dentro de um armário bem em frente a ele, onde guardam-se instrumentos, material que são os materiais que são utilizados na cirurgia, tinha lá um celular gravando tanto imagem quanto som. E aí a coisa destrambelhou para o lado dele e foi aquele vexame, infelizmente, uma coisa que vem a envergonhar toda a classe médica. Infelizmente, como eu estou falando, em toda a classe, em toda a profissão, tem os bons, os médios, os ruins e os péssimos. No caso desse senhor, desse médico aí, um péssimo. Agora vieram outros assuntos. Mas outras mulheres que foram também pacientes dele, em outros partos, também passaram pelo mesmo problema. Aí fica uma dificuldade. Como não tem filmagem, a pessoa está sedada, não tem como ela afirmar que foi. A não ser que tenha ali uma testemunha, uma pessoa da equipe que estava lá dentro, uma enfermeira, que presenciou, que pudesse
testemunhar que aconteceu. Depois que surgiu esse caso, uma semana, mais 10 mulheres denunciaram o médico. Na outra, mais 20. Agora 40. Então, todas que passaram por aquele hospital, cujo anestesista foi esse Dr. Giovanni, estão aí alegando, a maioria delas, grande parte, que também passaram pelo mesmo procedimento violento. Então nós temos aí, a equipe do hospital conta como gravou o anestesista Giovanni. Foi dentro desse armário aí, que tem uma tampa de um vidro escuro, mas que dá para observar perfeitamente e filmar perfeitamente o que aconteceu na mesa. E como de fato foi filmado mesmo, e é indiscutível, né, que ele não tenha praticado isso aí. Então agora, com isso, essas outras senhoras que não têm essa disponibilidade de uma filmagem, vai ficar mais difícil para processar esse médico, para a polícia processar na área penal, para a vítima ou a família da vítima processar na área civil, buscando indenização por dano moral, ou o Conselho Regional de Medicina processar na área da conduta ética. Exatamente, e todos esses casos não têm a chamada filmagem. Então isso aí é um assunto muito discutido. Mas como agora muitos casos estão vindo à tona, a gente não sabe como é que a polícia, o próprio hospital, eles vão proceder no sentido de tocar à frente essas reclamações, essas denúncias dessas mulheres. E aí é um efeito cascata, é um jogo de dominó. As pedras começam a cair e notícias informam que este médico já trabalhou em 10 hospitais ali no Rio de Janeiro, ao redor da cidade, na grande Rio de Janeiro. 10 hospitais, hospital público e hospital privado. Então, fazer agora um retrospecto, desde quando ele começou a exercer a medicina na área de anestesista, logicamente é uma área da medicina que requer especialização. Então ele formou lá na Faculdade de Medicina de Volta Redonda, depois ele medicou durante um tempo, fez a especialização na área da anestesia e passou então a ser médico anestesista. Daí para frente, a gente não sabe, e não sei se isso vai se conseguir provar, que esse médico começou a partir de uma determinada data a praticar essas coisas. No hospital 1, no hospital 2, 3, 4, já que ele passou por 10 hospitais públicos e hospitais privados, particulares. E agora, por último, né, a casa caiu para ele nesse Hospital da Mulher em São João do Meriti, na grande Rio de Janeiro, grande capital. E agora surgiu uma outra polêmica, que a gente requer aí um estudo, e dentro do direito, tudo é válido, tudo é discutível. Então, o direito, e o direito penal, ao que nós estamos falando, é uma ciência dinâmica. Todo dia estão surgindo aí novas leis, como a gente fala aqui no programa, projetos de leis que estão em andamento, a votação na Câmara Federal, vai para o Senado, volta para a Câmara, vai para o presidente da República, para o presidente assinar, para sancionar ou não, para vetar essa tramitação. Então, com isso, faz o quê? O direito se tornar dinâmico. Algumas leis são criadas, com isso podem revogar outras leis e por aí vai. Por isso que ele é dinâmico, não é estático, parado. Então surgem teses, teorias. E uma grande agora que está pegando
é a respeito se essa prova da filmagem pode ser válida juridicamente falando. Então, apareceram aí algumas notícias na mídia dizendo que esta prova é ilegal, completamente ilegal. Mas por que ela é ilegal? Não, mas não é possível. Então entra no campo aí da lei que rege estas filmagens. Porque hoje todo mundo filma todo mundo. Hoje todo mundo que tem o celular, e todo mundo tem celular, é um cinegrafista. Ele está ali, em qualquer oportunidade, está sendo filmado. E até onde isso é permitido? Até onde isso é válido para uma prova judicial? Então, naquele projeto que houve lá do anticrime, que começou lá na época que o juiz, o ex-juiz Moro, Sérgio Moro, era ministro da Justiça, e tramitou pelo Congresso, foi aprovado aquele pacote anticrime, que na realidade modificou alguma coisa, mas ele modificou a si mesmo, porque ele era para ser um pacote rígido, um pacote que fosse mesmo num combate muito rígido aos crimes, um crime de uma maneira geral, principalmente crime de corrupção, colarinho branco, crime praticado por político, crime praticado por político e empreiteiras, aquelas coisas do Petrolão, do Mensalão e por aí vai. A da Lava Jato. E dentre essas provas que estão neste pacote, está lá a permissão de que a filmagem serviria para prova em processo jurídico, processo penal. Mas os senhores congressistas colocaram que isto só vale para ajudar o chamado agressor, não a vítima. Só pode ajudar o réu, não a vítima. É o fim do mundo, né? O Brasil fazendo lei cada vez mais para ajudar o bandido. Quer dizer que uma filmagem, se for para ajudar o bandido, para mostrar que ele não fez aquilo que ele está sendo acusado que fez, a filmagem vale. Se a filmagem for feita para ajudar a vítima, para mostrar que ela está sendo vítima daquele bandido, então ela vai ajudar a acusação. Não vale. Então a gente vê que o presidente Bolsonaro, na época, até vetou essa parte, dizendo que havia um despropósito, porque dentro de um processo, as provas têm que ajudar tanto um lado quanto o outro. Ou então prejudicar, se for para prejudicar, tanto um lado quanto o outro. Então, quando você só faz para um lado, para ajudar um lado e o outro não, perde-se o propósito da lisura do direito. Então, ele vetou essa parte. Então, ou faz para os dois, ou não faz para nenhum. Aí, derrubaram o veto do presidente da República no Congresso e passou a valer. Agora, depois que surgiu esse caso aí, um deputado, eu acredito que até mais, estão aí correndo para fazer um projeto de lei com uma emenda neste artigo deste pacote anticrime que foi votado, aprovado, dizendo que a gravação, então, ela serve tanto para ajudar ou não o réu, tanto para ajudar ou não a vítima. Então agora ficou essa discussão. Não vai valer. Essa filmagem não vai ser mais motivo de prova. Não havendo essa prova, vai ficar o quê contra o médico? Nem a palavra da vítima, porque ela estava anestesiada. Então é um absurdo o que a gente vê acontecendo nesse Brasil. Agora, em contrapartida, tem o outro lado da moeda, que é o direito penal, como eu disse, o direito como um todo, é muito dinâmico, né? Então existem as teses. Eu falei de uma.
já que eu falo da outra. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Ok, então nós temos aí a segunda tese, que vai ser então apreciada, nós vamos comentar no próximo programa. Obrigado pela atenção, um grande abraço, fiquem com Deus.